Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 14 de Química, que fala sobre a conservação da massa. Existe aquela frase que é a máxima que nós temos falado ao longo do tempo, ao longo das nossas aulas, que é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas essa frase, ela nem sempre foi utilizada de sua forma literal. Antigamente, acreditava-se que tinha como surgir ou se perder uma massa, por exemplo, em uma reação química. Os químicos, os alquimistas, anterior aos químicos que nós conhecemos na atualidade, acreditavam que sim, que tinha como surgir a massa através de um material que pode vir depois da queima de outro composto, que eles chamavam de flogístico. Então se tinha a teoria do flogístico. Então olha só o exemplo aqui, na queima do carvão e na queima do ferro. Então acreditava-se que no ar existia esse material flogístico, que ele vai, depois dessa reação química, por exemplo, a queima do carvão e o ar, originar cinzas. E na queima do ferro, na combustão do ferro, também na presença do ar, originava-se o óxido de ferro. Então, a gente vê que na presença do ar tem como fazer a combustão desses dois materiais distintos, tanto que na combustão do carvão quanto na combustão do ferro. Na combustão do carvão originando cinzas e na combustão do ferro originando óxido de ferro. Então, olha só como que era o cálculo feito relacionado à variação da massa para esses materiais. Então, a massa inicial do carvão, 28 gramas. A massa final desse carvão, 4 gramas, que no caso eram as cinzas. Na queima do ferro, 28 gramas na massa inicial desse sólido. E no final, 40 gramas, na formação do óxido de ferro. Quando a gente vê a variação de massa, aqui a gente teve um débito de 24 gramas na primeira queima, que foi a do carvão. E na do ferro, um acréscimo de 12 gramas. Então, a gente olha para aquela frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vê que isso daí, para esse tipo de reação química, não acontecia. Mas por quê, Nessa época, acreditava-se que para que a queima acontecesse, a substância ela tinha uma outra coisa chamada flogístico. E assim que esse flogístico acabasse, a substância parava de queimar. E aí o ar, ele era necessário para absorver esse flogístico que foi liberado por essa reação química. Então, quando o carvão perdia o flogístico na sua queima, a gente via, não, tudo bem, então ele perdeu o flogístico na queima, por isso que a massa final era menor que a massa inicial. E aí havia uma diminuição dessa massa. Mas se a gente vê na combustão do ferro, na queima do ferro, originando o óxido de ferro, viu que tinha maior massa. Por que a massa, então, final era maior que a inicial? Então, acreditava-se o quê? Que o óxido de ferro, ele reabsorvia o flogístico. Perdia e reabsorvia, então voltava a formar o ferro. Mas esse processo, a gente via que perdia a massa. Então, como que eles explicavam que surgia essa massa e depois se perdia essa massa? Então, teve o químico alemão que desenvolveu nessa teoria do flogístico, tentando burlar essas incoerências que tinha nessa teoria, e ele chegou então a propor que o flogístico ele não tem massa, na verdade seria uma essência, um toque nessa reação. Pois bem, mais pra frente a gente viu que a comunidade científica não aceitou muito bem essa teoria e tentou refutar com experimentações evidentes. Então surgiram aí as leis ponderais. As leis ponderais, elas vão seguir essa risca, que numa reação química, a massa dos reagentes será igual às massas dos produtos. Então, no final do século XVIII, começaram a fazer o quê? Pesar os reagentes e produtos de uma forma bem precisa. E isso revolucionou a química, isso revolucionou o estudo dos elementos químicos, para que se refutasse de vez essa teoria do flogístico, dessa essência que os materiais absorviam ou reabsorviam durante a combustão, durante uma reação química. Então, entrou em cena Antoine Lavoisier, que ele realizou um experimento que foi muito importante, foi um marco para a química, que ele falou que a massa, sim, ela se conserva numa reação química. Então, olha como foi o experimento de Lavoisier. Ele pegou certa quantidade de mercúrio
em um cilindro que tinha como se fosse uma retorta, um pescocinho totalmente fechado. E ele registrou a massa desse mercúrio. Em seguida, ele aqueceu esse recipiente, aqueceu, até que houvesse uma reação química nesse mercúrio, mudou a cor do material, aí a gente já tem uma evidência de reação química. E aí, após certo tempo, esse frasco ele foi novamente pesado. E ele verificou que mesmo depois do aquecimento, com a mudança dessa substância, dessa reação química acontecendo, havia a mesma massa. Então, ele pôde dizer que a partir disso, né, que em um sistema fechado, onde não se perdeu nenhum gás para o ambiente, estava tudo completamente fechado, antes, durante e depois, para a pesagem dessas massas. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, olha aqui um esquema, né, que lembra como foi o experimento de Lavoisier. Então, tinha aqui o mercúrio dentro dessa retorta, né, contendo esse mercúrio metálico. E aí, tudo fechado, foi aquecido. E aqui, essa cuba com mercúrio aqui pós-aquecimento, né, para que ele fizesse a pesagem, então, depois desse processo, dessa reação química. E viu que a massa final era igual à massa inicial. Então, a massa, ela se conserva. Então, ele fez essa experiência. Ele contou com a colaboração da sua esposa, né, que é a Marianne Pause, que ele registrou, ilustrou tudo que ele pesquisava, ele anotava nessas experimentações científicas. E aí, então, esses estudos de Lavoisier depois contou com mais dois cientistas, que é o Proust e John Dalton, aquele mesmo do modelo atômico, para melhorar, então, todas essas experimentações que ele fez para refutar de vez a teoria do flogístico de que há conservação de massa. Então, vieram as leis ponderais. Então, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação de massa, e a lei das proporções definidas de Proust, e tem a lei das proporções múltiplas também de John Dalton. São essas três leis ponderais que nós observamos quando nós vemos aí a questão de uma reação química em um sistema fechado, onde não vai ter perdas aí para o ambiente. A gente vê essas leis ponderais e então caiu em desuso a lei do flogístico. Então, a primeira lei, que é a lei da conservação das massas, é a lei de Lavoisier. Ele foi um dos primeiros aí a abordar essa questão da massa numa reação química, né? Porque ele não gostava, não aceitava a teoria do flogístico. Então, ele fez várias queimas de materiais em sistemas fechados. Por quê? Não se tinha contato com o ambiente, porque se tem um sistema aberto, né, há perda de substância gasosa. Então, a gente não tem como quantificar a massa desse gás. Agora, se está tudo fechado, a gente consegue quantificar precisamente a massa inicial e a massa final dessa reação química. Então, ele usou as melhores balanças que havia na sua época para conseguir ver, então, a massa, né, e essa variação de massa em um sistema, antes e depois da reação química. Então, ele viu que ele propôs essa lei da conservação de massas, que é exatamente a massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Então, a soma das massas dos reagentes igual à massa dos produtos. Se nos reagentes a soma 10 gramas, nos produtos também são 10 gramas. Essa é a lei da conservação de massas. Então, a partir daí que essa definição surgiu essa famosa frase que nós utilizamos hoje, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, em algumas reações químicas há uma variação de massa. Por exemplo, quando a gente tem a queima de um sólido, né? Após a sua queima, a gente vê que tem uma perda lá no final, uma diferença. Então, a gente vê que pode-se ter essa diferença quando os sistemas são abertos, porque é difícil fazer um sistema completamente isolado que não vai ter troca de massa com o ambiente. Por exemplo, se a gente queimar uma certa quantidade de carvão em uma churrasqueira, lá no final, as massas das cinzas, né, o produto que é sólido dessa reação química, ela é menor do que o carvão do início. Né? A gente olha, você vê que ficou só as cinzas ali, só um pouquinho.
Por quê? Outro produto dessa queima é o gás carbônico. E ele sai, vai embora, fica aquela fumaça, a gente sente o cheiro aí do churrasco e o gás carbônico vai embora, não tem como quantificar. Mas o gás carbônico também é um produto dessa reação química e ele também tem uma massa. Esse gás também é matéria, também tem massa e ocupa lugar no espaço. Porém, a gente não consegue quantificar. Por isso, a variação de massa dos sólidos após uma queima. Então, o ferro, que a gente olhou lá no exemplo, né, quando falava do flogístico, quando o ferro entra em combustão, formando óxido de ferro. A massa inicial de ferro, né, a gente tem uma massa pequena e lá no final uma massa de óxido de ferro. Por quê? Quando há a formação do óxido de ferro, teve uma incorporação do oxigênio durante a combustão. Por isso que a massa do óxido de ferro é maior. Então, o produto principal ali dessa reação química se encontra no estado sólido, porém teve uma incorporação do oxigênio aí nessa reação química, por isso que a massa fica maior. Então, olha só como que fica as quantidades de massa das reações da queima do carvão e a queima do ferro realizados em um ambiente fechado, num ambiente onde não tem contato, né, com o externo. Então, a queima do carvão, 20 gramas. A massa inicial do carvão, 20 gramas, e do oxigênio inicial, né, que é esse gás comburente, 42 gramas. No final, 4 gramas das cinzas e 58 de gás aí formado após a queima do carvão, que é o gás carbônico. Então, tem 0 de variação de massa, porque se a gente somar 20 mais 42, é a mesma coisa que 4 mais 58. Então, não tem variação de massa, se conservou. Embora que os produtos sejam diferentes, mas os átomos são os mesmos, a gente tem a mesma massa. Olha na queima do ferro, 46 gramas inicial do sólido e 13 gramas do gás. No final, 59 de massa. Então, a gente vê que há conservação da massa. Olha, o gás, oxigênio, incorporou aqui no óxido de ferro. Ele está junto aqui com o sólido. E aí tem a mesma massa. A gente consegue pesar precisamente com umas balanças específicas de laboratório. E aí tem a outra lei ponderal, que é a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Então, a gente vê que em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, então elas são constantes. Então, há também uma proporção. Olha só, se A mais B é igual a um produto C, a massa de A mais a massa de B é igual à massa do produto C, certo? Então, se a gente pegar o produto e fizer uma decomposição, originando A e B novamente. É como se eu pegasse essa equação de cima e revertesse. É uma reação química reversível. Então, a gente vai ter aqui a massa de C, ela é igual à massa de A e a massa de B. Então, é uma reação química onde a gente vai ter a mesma massa para esses dois sentidos. Então, significa que as massas, né, dos reagentes e produtos são proporcionais. Então, o Proust, ele, através de experimentos científicos, ele fez a decomposição de várias substâncias. A decomposição é exatamente isso. Por exemplo, se hidrogênio mais oxigênio faz a molécula de água, que é H2O, então se eu pegar a molécula de H2O e eu destrinchar esses dois átomos, eu vou ter hidrogênio mais oxigênio. Então, isso é uma reação de decomposição. Então, ele viu que sempre tem a mesma proporção em massa da substância simples que compõe lá uma substância composta. Então, a lei da proporção definida, ela diz o quê? Que em uma reação química, há uma proporção definida entre as massas de duas ou mais substâncias simples quando vai ter a formação de uma substância composta. Olha um exemplo, na decomposição da água. Então, olha a reação química. 2H2O, originando 2H2, que é do gás hidrogênio, mais O2, que é o gás oxigênio. Então, na decomposição de várias quantidades de água, a gente vai ter a quantidade específica de gás hidrogênio e gás oxigênio e a gente já pode prever qual que é a quantidade, qual que é a massa, por conta da proporção. Então, se a gente pega lá 9 gramas de água, na primeira reação química, 9 gramas de água, então vai originar 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio. Se a gente
for pela metade, se a gente for metade de 9, que é 4,5, então 4,5 de massa de água e decompor, a gente vai ter metade de hidrogênio e metade aqui do oxigênio. Então é proporcional. Se a gente aí triplicar, quadruplicar, olha só, 36 gramas, a gente vai quadruplicar também a massa de hidrogênio e quadruplicar a massa do oxigênio. E você pode notar que 9 é igual 1 mais 8, 4,5 é igual 0,5 mais 4, 36 é igual 4 mais 32. E se a gente assim for observar, 180 gramas é a mesma coisa, 20 de hidrogênio e 160 de oxigênio. Então a gente tem uma proporção. É isso que define então essa lei ponderal, que é justamente que as massas são constantes e também se a gente dobrar, se a gente triplicar, se a gente quadruplicar ou se a gente dividir, né, em porções essa reação química, nós vamos ter então os produtos também de forma proporcional e a massa se mantém. Se algumas vezes em uma das reações, né, alguma substância simples, ela estiver em excesso, né, ou acima da quantidade que a proporção vai indicar, esse excesso ele vai acabar não reagindo. Olha que maravilha, é tão proporcional que o excesso dessa substância simples não reage. E ele permanece lá no final da reação como uma substância simples. Então, olha só, massa de hidrogênio, olha só, aqui é o oposto, tá? A gente tem o hidrogênio mais o oxigênio formando a molécula de água. Então, na primeira aqui, 1 grama de hidrogênio mais 8 de oxigênio. Super proporcional, 8 mais 1, 9 gramas, não tem excesso. Se a gente colocar 5 de hidrogênio e 32 de oxigênio, né, todos de oxigênio vão reagir porque ele é múltiplo aqui de 8, porém, o de hidrogênio vai restar 1 grama, porque a gente tem, assim como está 1 para 8, né, 1 hidrogênio para 8 de oxigênio, teria que estar aqui 4 de hidrogênio para 32 de oxigênio. Então, acaba restando 1 grama de hidrogênio, que ele não vai reagir, ele não vai ficar aderido ao oxigênio, não vai formar uma molécula de água no final. Agora, aqui tem 10 gramas de hidrogênio. Então, teria que ter aqui, né, olha só, 100 gramas de oxigênio mais 90 de H2O. Então, a gente tem 10 de hidrogênio, 100 gramas de oxigênio, e então no final 90 gramas de H2O. Então, a gente vê que sobrou, porque tinha que ser o quê? Olha, 10 mais 100 tá 110, então sobrou 20 gramas. 20 gramas de quem? 20 gramas do oxigênio, porque ele não está na proporção. Então, seria um gás a mais ali no final dessa reação química, por não estar na proporção devida, na proporção esperada. Tá certo? E a outra lei, que é a terceira lei ponderal, que é de John Dalton, a gente não estuda nesse capítulo. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!